Pessoal, eu sou francês e eu reparei uma coisa na academia que é muito interessante. Que não fede aqui. Não fede. Tipo, assim, acabei de passar na frente de pessoas, assim, que malharam e tal, correram. E não fedem. O vídeo de hoje é mais descontraído. Quero mostrar pra vocês como é que os gringos enxergam os brasileiros. Vocês sabem que a gente tem um costume muito bom e agradável nos meus olhos sobre o banho. Normalmente tomamos 3 banhos ao dia, às vezes mais quando a gente vai na academia ou quando volta, ou quando vai pra praia e quando volta. Então isso choca um pouco as pessoas, porque lá fora eles não são considerados por ter uma boa higiene igual os brasileiros, né? Então eu vou trazer para vocês relatos de gringos que vieram pro Brasil e de brasileiros que estão lá fora e a experiência deles, essa outra visão da higienização, tanto dos europeus quanto dos brasileiros. Coisas que eu ainda não me acostumei aqui na Inglaterra. Como é que você tá? Higiene. Ah, Fernando, nunca te confundiram com britânico? Não. Me respeite. O que eles podem ter de bonito na cara, meu amor, na subaca. E não é só mau cheiro não, tá, galera? A higiene bucal também é uma coisa bastante complicada. E não sou eu que estou lhe dizendo não, minha senhora. Isso aí tem fontes seguras, não é datacu. De acordo com o site thedentist.co.uk, eu acho que eu falei certo, 16% dos britânicos não escovam o dente todos os dias. Isso quer dizer que mais de 10 milhões e meio de pessoas não escovam as dentinhas, quer dizer, os dentes não, né? O dente, que a maior parte deles tem um aqui e outro ali. E olha só, de acordo com um dos maiores jornais aqui da Inglaterra, chamado The Independent, não é qualquer bundinha não, tá? 41% dos homens e 33% das mulheres que vivem ou se consideram britânicos, não tomam banho todos os dias. Então essa história de que gringo tem CC é verdade. Essa história que você sente quando o gringo tá chegando sem cheiro de cebola é verdade. A história que eles têm queijo é verdade. E aí pior ainda. 14% dos britânicos falam assim, não, eu tomo banho uma vez por semana. Também tem a questão cultural e a questão de saúde. Lembrando que no Brasil temos o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, e que é gratuito. Pagamos imposto, todo mundo sabe, mas você, com o seu dinheiro, você não consegue marcar uma cirurgia ou comprar remédio com o seu imposto. Então é coletivo. Eu acho incrível como em cidades como Fortaleza, Belém, cidade onde tem muito calor, né, no Brasil, Nordeste, Norte, eu acho incrível como que o povo não fede. Gente, como é possível? Acho que vocês tomam uns 4, 5 banhos no dia, porque assim, como é possível? Lá é como uma sauna, sabe? Belém ainda mais, tão quente lá, mas o povo não fede. Então se a gente for fazer uma média entre homens e mulheres que não tomam banho todos os dias, se a gente estiver fazendo errado, a média vai dar 37% da população não toma banho todo dia. Isso dá, se a gente for olhar os dados, mais de 24 milhões de pessoas. Milhões de pessoas não tomam banho todos os dias. Imagina qual é a chance de encontrar alguém na rua assim. Todas! Agora só, imagina um cenário, música para o cenário. Cai de boca no meu buceta. O ônibus da Inglaterra, ele cabe mais ou menos 50 pessoas. Se a gente for levar em consideração as estatísticas, num ônibus de 50 pessoas, 8 não escovam os dentes e 19 não tomaram banho naquele dia. Ou seja, são mais de 19, 20, são 27 porcos num ônibus que tem mais da metade daquela que transporte público vai estar fedendo de alguma forma. Todo mundo falando pra você, impossível você já entrar no metrô, entrar no ônibus e você sentir... Gente, é verdade. Por quê? Metade dos passageiros ali, além de carregar bolsas, carregam um gambá embaixo do sovaco. Você ouviu a opinião dos gringos relacionada à higiene no Brasil e dos brasileiros em questão de banho. E você também ouviu o brasileiro que mora fora do Brasil e que teve a experiência de sentir o CC dos europeus e americanos. Agora eu vou trazer para você um professor que ele vai trazer o contexto do porquê que os brasileiros têm esse costume com a higiene e esse costume de banhos, tá? E não é é vários banhos ao dia. Tem muito a ver com a questão cultural. Não herdamos isso dos europeus, e sim dos indígenas. O cheiro no Brasil é muito importante. A gente sempre diz que é só você passar num ponto de ônibus 5, 6 horas da tarde, você vê a mistura de fragrâncias, mas isso vem também da nossa herança, né? Da cultura brasileira, que quando você pega o indígena, que teve sempre essa preocupação com a higiene, com a limpeza, com o relacionamento com a água, etc., isso hoje se reflete no nosso comportamento como consumidor. Então, hoje a mulher brasileira, o homem brasileiro também toma de 1 a 2 banhos no mínimo por dia, chegando a 3. Se você for falar sobre isso na Europa e Estados Unidos, a pessoa fala assim... Não, se você falar na França, a companhia é francesa, Eles não entendem, mas a gente conseguiu explicar isso recém o ano passado. Porque a gente também
através da Eles não curiosidade. entendiam? Mesmo se você explicar, ó, tem Mesmo 40 gente- graus. A companhia aqui, a Operação Brasileira, a sede é no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, você tem facilmente 38, 39, 40 graus, com sensação térmica de 44, né? Mesmo com a temperatura, às vezes eles não entendiam? Não, porque é uma coisa que é um fator que, obviamente, você pode ter talvez um banho a mais, um a menos durante o verão ou o inverno, mas independente disso, no verão ou no inverno, o brasileiro toma no mínimo 2 banhos por dia. E talvez não fosse tão fácil explicar isso para alguém de fora, até porque existe toda a questão de sustentabilidade, a questão do uso da água, que a gente tem que ser um pouco mais cuidadoso, etc. E quando a gente começou a estudar história, cultura, por isso que a gente está muito interessante da L'Oréal, que a gente falou, olha, para a gente poder entender o consumidor hoje, a gente tem que realmente entender cultura. E aí foi quando a gente foi ler Raízes do Brasil. E Raízes do Brasil, você percebe, né, que a questão da nossa herança indígena, que tem toda essa questão da relação com a água, da questão da higiene, de tentar estar sempre limpo e bem cuidado para evitar doenças, etc. Num país que você tem diferenças socioeconômicas muito importantes, a questão do banho e da higiene é muito importante. E não é só na nossa indústria, você vê a questão do cuidado dental no Brasil. E se você comparar com outros países do mundo, é impressionante. A penetração da categoria no Brasil é gigantesca. E você pode ir num lugar de socioeconômico bem baixo, as pessoas estão bem cuidadas. Então, eu acho que a gente começa a descobrir vários fatores hoje de comportamentos do consumidor, também pela questão histórica e nossa herança cultural. Você já tinha reparado nessa diferença cultural que é muito importante, principalmente na questão da higiene para os brasileiros, para a gente escovar os dentes toda a refeição e tomar um banho quando for sair ou quando chega de algo, ou principalmente quando soa, é muito importante, né? Para você ver, temos ditados que diz, a casa é de pobre, mas é limpinha, então, sou pobre, mas sou limpinho. Isso tem muito a ver com os brasileiros e não herdamos isso dos europeus nem dos portugueses quando invadiram o Brasil. Herdamos dos nossos povos originários, herdamos dos indígenas, que somos uma mistura muito respeitosa e atrativa, porque os brasileiros vê essa situação higiênica com a questão da saúde. E até as pessoas pobres se cuidam, escovam os dentes, tomam banho direitinho, comparado aos europeus, né, que pode ser rico como for, mas andam fedendo. Eu vou trazer agora um vídeo para vocês de umas gringas que vieram pro Brasil e elas queriam quebrar o tabu de que os europeus eram fedorentos e não gostavam de tomar banho. Fique com o vídeo de hoje e deixa aqui nos comentários qual a sua opinião em relação a tudo isso que comentamos. Alguém contou pra Kate que no Brasil, se alguém fala, você quer tomar banho? Tem que tomar banho. Teve um dia que ela tomou 7 banhos no dia. Sim. Era essa irlandesa, de novo, que ela tava dando uma pequena orientação sobre como se virar no Brasil, coisas que você deveria fazer e não fazer. Daí ela falou, os brasileiros têm essa impressão de que os europeus não tomam banho. Se você tá na casa de um brasileiro, eles falam pra você, você quer tomar banho, você fala sim. Porque daí você vai meio que quebrar esse estereótipo de que os europeus não tomam banho. Entendi. Falei, ok, eu vou fazer a minha parte, então eu vou tomar banho. Então, eu tinha tomado banho aquela manhã, ainda de sair pra ir pro trabalho. Eu voltei, eu fui pra casa dessa família, e a mãe imediatamente falou, você quer tomar banho? Eu tava bem quente, eu falei, sim, a gente saiu pro shopping. A gente voltou. De novo, ela falou, você quer tomar banho? Era, tipo, 2 horas depois. Falei, quero, sim. Então, eu tomei banho de novo. Daí, chegou a hora de ir pra igreja. Era, tipo, 3 horas depois. E ela falou, vamos tomar banho antes de ir pra igreja. Então, eu tomei banho de novo. Eu fui pra igreja, era ceia. Daí, a gente saiu pra um restaurante. E o que você tem que fazer antes de dormir? Tomar banho. Quer dizer que o brasileiro fica criando um preconceito há 500 anos. E você falou, não, eu vou quebrar isso aqui agora. Esses 500 anos. Tomando meus 5 banhos. A embaixadora da Europa, né? Falou assim, vou mostrar que o europeu toma banho. Sim.